deixa. Hanna Santos está com a gente, mais uma vez, uma honra, um privilégio ter você ao nosso lado para falar de Botafogo, para falar do seu avô, da importância dele pro futebol, pro legado que ele deixa. Enfim, Hanna, seja bem-vinda de novo, a casa é sua, evidentemente e a gente espera que mais uma vez a gente possa lembrar bem e falar bem de quem fez tão bem pelo Botafogo. Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Sempre um prazer enorme estar aqui na Botafogo TV. Obrigada pelo convite mais uma vez nesse dia bacana de clássico, um dia importante, né, pra gente se manter na liderança. Tô ansiosa aí pelo jogo e ainda mais para falar do meu avô. Foi uma semana muito bonita de homenagens, né? Botafogo sempre realmente pensando nisso, porque é muito importante a gente manter viva a história dele e passar para as novas gerações também. A gente tem que pensar nisso. A gente, claro, quer sempre construir novas histórias com novos personagens, mas é muito importante o Botafogo fazer sua parte também para manter viva a história de quem construiu aí muitos títulos e muitas glórias pelo nosso glorioso, né? Com certeza, né? E tem que ser sempre levado em consideração essa lembrança, essa chama tem que continuar acesa, independentemente do tempo que passar, né? Ele faria 98 anos, foram muitas homenagens que você e a sua família como um todo e ele receberam, e receber do Botafogo, assim, mais uma das situações importantes. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o papo ali com o Luiz Castro, que ele hoje é técnico do Botafogo, ele é português, não tem a vivência de Botafogo que a gente tem, mas é um cara que conhece a história do futebol, né? E eu senti ele muito, e ele sempre fala muito nas entrevistas, né? Muito por dentro do que é o Botafogo, do que foi a história construída ao longo dos anos. Queria que você contasse um pouquinho dos bastidores ali daquele encontro seu com ele, a troca de camisas 6, né? Uma camisa atual com uma camisa retrô. Eu fiquei impressionada porque a gente sente quando a coisa é só para cumprir ali o protocolo, né? E quando a coisa é real. E eu senti desde o início a coisa real. Ele tem muito respeito pela história do nosso clube. Isso a gente sente quando é e quando não é, né? E ele sabia de coisas do meu avô que me pegou de surpresa, assim. Ele sabia de coisas quando seu avô tinha 18 anos e ele veio, eu falei, nossa, ele realmente se interessa. E isso eu fiquei muito feliz, porque e ele disse isso, o Botafogo hoje é minha responsabilidade, né? Ele tá à frente, ele é que toma todos os tiros que vem de todos os lados, as glórias e também... Escudo, né? É o escudo, faz parte do trabalho dele, ele tem muita ciência disso, né? A responsabilidade que ele tem de exercer esse cargo, de estar à frente de um clube que tem história, uma história muito, muito grande e muito séria. Então eu fiquei muito feliz de ver o respeito dele com a história do meu avô, e não só do meu avô, com a história do clube mesmo. O interesse dele de conversar genuinamente, querer saber mais, querer saber como foi a infância do Nilton Santos. A gente ficou 1 hora conversando e eu vi que o pessoal que estava ali acompanhando, né, dando o staff ali, o suporte, eles ficaram parados meio que sem entender, porque a conversa fluiu naturalmente, e quando eu vi a gente já estava conversando sobre meu avô quando tinha 5 anos e ele gostava de pescar e como era. Então foi assim, o que eu posso dizer da sensação que eu tive sobre o Luiz Castro foi que ele dá muito valor e ele respeita muito o Botafogo, a história do Botafogo. E eu acho que isso é meio caminho andado para se fazer um bom trabalho. Vamos ter bons dias, vamos ter maus dias. E ele deixou muito claro isso sobre o meu avô. Meu avô também, apesar de ter sido incrível em tudo que ele fez, ele teve maus dias, ele teve bons dias, ele participou de uma Copa em 54 que ele não ganhou a Copa. Então a gente também tem que ter um pouquinho de paciência com esse processo, que é real, ele existe, a gente está hoje em primeiro lugar da tabela do Campeonato Brasileiro. Então eu vi ele muito seguro, ele sabe a responsabilidade que ele tem, mas eu fiquei realmente sair daqui ontem muito emocionado e muito feliz de ter trocado uma ideia tão real com uma pessoa que representa hoje um cargo tão importante no nosso clube, né? E você falou algo muito importante, assim, né, sobre a questão das gerações, né? Eu sou de uma geração, a Júlia Camacho, que é repórter do campo, ela é de uma outra geração, e a gente tem a noção real, o peso e a ciência do que é o Nilton Santos, do que representa para a história do clube e também para a geração que tá vindo por aí, da minha filha, do meu filho, enfim. E aí, Júlia, você que foi conduzida, né, à estrela muito por conta do teu avô, e você sempre conta muito essa história, né? Ter essa oportunidade de ter convivido com alguém que viu o avô da Hanna jogar, acho que é um encontro de gerações muito bacana, né? Com certeza, Cadu e Hanna, a gente estava batendo um papinho, né, ali um pouco antes da gente entrar ao vivo e falando exatamente sobre esse encontro, né, do Luiz Castro
com você para contar um pouco dessa história. E às vezes é muito fácil a gente falar com gente mais velha, até o Cadu mesmo falou, né? Eu sou de uma outra geração, o Cadu é de uma outra geração, e eu tava vendo aqui as criancinhas pequenas e eu queria saber de você, se você já teve a oportunidade de falar para esses torcedores de mirins a importância que o Newton Santos tem. É óbvio que eles devem ouvir dos pais dele, mas ouvir da neta do Newton Santos, daquela pessoa que conviveu com ele diariamente, tem um gostinho diferente, né? Pô, sem dúvida, eu acho muito importante. Agora, por exemplo, quando eu tava vindo pra cá, eu encontrei com um pai, com um menino com o boné do Botafogo. E aí, isso nasce de mim sempre. Eu vejo alguém com alguma escudo do Botafogo, eu já quero falar com a pessoa. Eu acho que isso a gente tem íntimo, muito disso. Né? Se não tem jeito, parece que a gente conhece a pessoa. A gente e aí eu fui cumprimenta falar. todo mundo na rua. Fala, Fogão! Eu fui falar, e aí, meu amigo, tudo bom? Que boné bonito, cara. Você vai pro jogo hoje? Ele tava indo pra uma festa de criança. Mas eu acho muito importante a gente, eu, né, sobretudo representando meu avô, ter acesso e falar com todas as gerações, sobretudo essas gerações que estão vindo agora, porque eu quero mais que eles façam o tiquinho quando faz o gol, e que a gente tenha essas referências, mas eu também quero que eles tenham a noção e tenham o conhecimento de quem foi Newton Santos, para que eles também admirem, e mais ainda o Botafogo, pelos atletas que construíram também a história do clube, né? É muito bacana, muito importante, né? E com certeza dentro da história da Júlia, de convívio com o avô dela, muitas histórias foram contadas e passadas pelo teu avô, né? Assim, ele contando pra ela, ó, quando eu era da tua idade, quando eu era um pouco mais novo, eu ia pro estádio. E assim, acho que uma das situações mais importantes, e acho que é um dos grandes trunfos dentro dessa idolatria, é a gente poder falar, e são poucos os jogadores, né, no futebol mundial que podem falar que só vestiram uma camisa de um time, né? Assim, isso dá um peso, isso dá uma demonstração de amor à camisa que é muito rara, porque naquela época, hoje em dia os jogadores de futebol, alguns, né, a parte da Série A e futebol internacional, têm grandes salários, mas na década de 60 era até um tanto quanto marginalizados, né? Eram profissões assim que mães e pais de adolescentes da época falavam assim, não, futebol não, vai estudar. E assim, naquele momento onde a grana já não era tão importante assim pra ser jogador, o cara decidir, né? Você, jogador só de um clube. Talvez essa seja uma coisa assim que diferencie ele dos outros grandes ídolos do Botafogo, né, Hanna? E essa foi uma dúvida que o Castro teve, inclusive. Ele me perguntou, você sente que o seu avô terminou a carreira realizado ou que se de repente ele gostaria de ter jogado em outros clubes? E eu verdadeiramente, pelo que sentia do meu avô, não. Ele terminou a carreira realizado porque ele tinha uma paixão muito grande pelo Botafogo e eu acho que ele, na verdade, queria construir e conquistar o máximo que ele pudesse dentro desse clube que ele sempre amou. Ele só saiu para jogar a seleção brasileira e conquistou 2 títulos, né? Mas hoje em dia eu nem cobro muito isso. O futebol mudou, né? Mudou demais. Os salários hoje em dia, principalmente, eu também pude falar sobre isso com o Castro, numa época onde nem se imaginava ganhar o que se ganha hoje. Era muito por amor ao futebol. E, claro, as coisas mudam, né? Mas eu acho que se a gente puder preservar esse futebol do amor, também é importante, né? Hoje tem a questão financeira, mas é muito importante que a gente se lembre também que antigamente existia aquela paixão pelo futebol e acho que isso era o que falava mais alto. Então, se a gente puder lembrar disso, os jogadores puderem lembrar disso e não pensar só na questão financeira, eu acho até que o resultado em campo sempre vai ser diferente. E assim, se não for como era antes, acho muito difícil que volte a ser. Dificilmente um jogador só vai pegar e atingir 730 partidas, né, com um clube só. Dificilmente seu avô vai sair desse posto de jogador que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo. Assim, é algo que ele atingiu que eu acho muito difícil alguém ultrapassá-lo, porque o futebol mudou muito, né? Os meninos hoje, quando estão na base, eles querem construir uma história num clube e eles querem jogar no Real Madrid, no Manchester City, no Milan, na Inter de Milão. Mudou. E assim, dificilmente um menino hoje vai atingir 700 e tantas partidas num time só. Assim, saber ou praticamente ter essa certeza que teu avô vai ficar eternizado como o cara que mais vezes vestiu a camisa de um time do tamanho do Botafogo deve ser, assim, muito bacana. Você, claro que quer que outros atinjam isso e virem ídolos também, mas sabe que é difícil, né? Superá-lo é praticamente impossível. Eu acho que hoje, no futebol de hoje, eu acho que o que mais chega perto de acontecer é o jogador ser revelado num clube, sair e voltar depois, e aí né? volta pra terminar a carreira. E eu acho que isso já é uma honra, porque aí, de repente, imagina um jogador de referência, ele faz a história em clubes europeus e ele escolhe aquele clube pra terminar a carreira. Também é uma forma simbólica de você demonstrar o teu amor por quem te abriu as portas. Mas realmente, antigamente, como o meu avô, isso também me faz feliz, porque eu vejo que nunca vai acontecer provavelmente difícil, de um né? jogador. Isso é o futebol mudando e a gente tem que se adequar. Ele também fez parte, como a gente já falou outras vezes, antigamente era muito difícil um jogador avançar a posição.
Então, se hoje os jogadores têm a liberdade que têm, e os técnicos, inclusive, podem montar times com essa versatilidade que a gente vê hoje... Às vezes o cara nem sabe disso, né? O jogador exato. nem Ele teve sabe essa ousadia. de onde que começou o lateral poder apoiar, o zagueiro poder ir à área. Newton Santos. É assim, o cara vai fazendo e acha que sempre pôde. Sempre não. pôde, não. Sempre pôde, não. Em algum momento não pôde e passou a poder... Porque teve alguém ousado. Que descumpriu as regras e o momento falou assim, não, por que eu não posso atacar? Exato. E eu tô segurando aqui o copo, vou até pedir pro Marcelo dar o detalhe aqui, que é a linha de copos aí que o Botafogo tá oferecendo e criando, né, pra Newton Santos, olha aqui, ó. É lindo realmente, né, a enciclopédia do futebol, 16/6/1925, o rosto dele, o símbolo do Botafogo, enfim, e o número 6, né, que fica um tanto quanto imortalizado, a assinatura aqui também, enfim. Quando eu vi esse copo eu fiquei emocionada. Confesso, quando eu vi... Imagino. Cada coisa, assim, cada item, cada homenagem, cada detalhe, de verdade, né? Não é demagogia. Quando eu vejo, eu falo, nossa, que coisa linda, né? Inclusive, aproveito aqui pra falar que as camisas retrô estão disponíveis nos quiosques da Botafogo Store. Então, se você chegar mais cedo, aproveita para dar uma passada lá. As camisas são lindas e fiquei feliz delas terem sido inseridas justamente hoje, nesse dia da semana de homenagens pro meu avô, né? Caiu certinho, né? Um jogo em casa, logo depois, um clássico vovô, que é o clássico mais antigo do futebol brasileiro. Então, assim, resgatar a história dentro dessa semana foi muito importante, né? Talvez não seria tão legal se o Botafogo hoje estivesse jogando fora de casa, né? Ter sido no estádio Newton Santos, estádio que passou a ter esse nome por conta de toda a história que ele construiu no Botafogo e toda essa caminhada, né, de novos botafoguenses que surgiram a partir daquele momento, né? Talvez nem se identificavam tanto com o Botafogo, mas, cara, que é isso? O jogador jogando o tempo inteiro num clube só, a enciclopédia do futebol, porque, assim, ele é de uma época que os apelidos eram muito fortes, né? Existiam muitos apelidos, né? O Garrincha, o Jairzinho, o Manga e tal, e ele é a enciclopédia do futebol. Hoje em dia a gente tá na geração dos nomes compostos, né? Do jogador que é nome composto. Então, assim, a palavra enciclopédia, quando você ouvir alguém falar e se tiver num programa de esporte, você sabe de quem está sendo falado. Você ter uma palavra para personificar alguém é mais um feito, mais uma conquista incrível, né? Se a gente começa a pensar, olha quantas coisas a gente falou aqui que ele fez, que às vezes foram até fora de campo e que marcaram tanto quanto o que ele fez dentro de campo, né? Ele realmente era um pacote completo, porque ele deu tudo que ele tinha para fazer no campo, ele fez. Mas fora também, né? Quem você fala enciclopédia, vem Newton Santos na cabeça. Imediatamente, assim. Vestiu a mesma camisa do mesmo clube. São pouquíssimos os jogadores. Então, era por amor ao futebol e era por amor a esse clube. Por isso eu falo, a gente tem que ter muito orgulho dos nossos ídolos. A gente realmente tem que ter passar isso, se a gente puder, de geração em geração. Eu sei quantos pais botafoguenses fazem isso pelos seus filhos e pela família toda, né? Às vezes a gente tenta, né, puxar pro nosso lado. Sobrinhos, afilhados. O muro tá cada vez mais baixo. A gente tá vendo. Aí eu já tenho dito que é uma cerca viva. Não é nem mais um muro. É uma cerquinha viva que já tá fácil de puxar. Só pular um pouquinho. É só pular um pouquinho. Fazer um esforço. E isso é fruto do trabalho que está sendo feito por vocês, por todos, não só pelos jogadores. Está sendo feito pelo Botafogo como um todo. Então eu fico muito feliz porque cada vez que eu vejo o Botafogo onde ele deve estar, eu lembro do meu avô e eu tenho certeza que ele está feliz com tudo isso. Com certeza, né? Ele que fez tudo e colocou o Botafogo no patamar mais alto do futebol dentro da época dele como jogador e tá se sentindo representado com toda certeza. Hanna, palpite para Botafogo e Fluminense. Não vai fugir dessa bola na fogueira, nessa dividida. Teu palpite e o autor do gol, ou autores dos gols. Cara, eu vou falar 2-1, gol do Tiquinho. Palpite da moda hoje, hein? Mas eu acordei com essa coisa. Pensando nele. Eu pensei até, eu juro, eu falei, eu vou mudar meu palpite porque tá todo mundo falando 2-1. Mas eu vou manter meu 2-1, porque eu tô sentindo que 2-1. Um gol do Tiquinho, um gol do Tietê. Bom. Tietê camisa meia dúzia, né? Então, fatalmente aí o número 6 do Newton Santos podendo também influir nesse bom desempenho do Tietê, que pode fazer um gol também e nos ajudar a essa grande vitória. Hanna, mais uma vez, obrigado, tá? Muito bom bater um papo contigo. Até conversei com você durante a semana, né? No meu outro trabalho, fiz uma entrevista contigo e a galera do meu trabalho gostou muito. Espero que o torcedor do Botafogo também tenha curtido esse tempo todo de homenagens. Ele faria 98 anos, eu tô já projetando daqui 2 anos, né? O que vai ser em 2025, que as homenagens vão ser realmente ainda maiores. Então, obrigado de novo. Muito obrigado. E guarda o coração forte, porque em 2025 a tendência é que a emoção seja ainda maior. A cabeça já tá aqui pirando, cheia de ideias. Mas vamos... 98 anos, as emoções já ficam. Imagina quando completar o centenário. Deixa eu voltar no campo de jogo, depois de mais um grande papo com a Hanna Santos.